E a gente vai falar sobre a importância do combate ao suicídio. Infelizmente, ainda é grande o número de pessoas que atentam contra a própria vida. E aqui na Comunicação 100% Jesus, nós acreditamos na existência da vida eterna. E sabemos que o suicídio não resolve as angústias de ninguém, como nos ensina o saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina. Por acreditarmos, sabermos disso, falamos sobre estes temas e debatemos inclusive os temas transversais a este assunto. Você sabia que muitas pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, com a depressão, acabam tendo como uma solução aparente para os seus problemas essa tentativa do suicídio? Por vezes a gente não consegue perceber os sintomas e isso por vezes também está muito perto da gente. Nós vamos conversar sobre este assunto, porque, gente, a cada 100 pessoas diagnosticadas, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, diagnosticadas com a depressão, 15 tentam pôr fim à própria vida. Não dá para a gente ignorar, então, a depressão como um grande fator aí a ser entendido e compreendido por todos nós. Nós vamos conversar com a psicóloga e psicoterapeuta Olga Inestessari, ela está aqui com a gente. Olga, muito obrigada pela presença, bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço, é sempre bom falar sobre esse assunto. É importante, Sim, né? muito importante. Queria entender primeiramente essa relação, né, entre um quadro de depressão diagnosticado, percebido ali não só pelos familiares, como pelos especialistas, e a relação desse dado que tem um grande indício, né, um grande número de pessoas que acabam atentando contra a própria vida. Qual que é a relação? Olha, o que acontece é que a depressão é uma doença que dá a sensação na pessoa de que não adianta fazer absolutamente nada, porque ela não vai conseguir resolver o problema. Então, a pessoa depressiva, ela acredita que o problema dela não tem solução. Então, ela fica imaginando, vamos pegar uma pessoa de 30 anos, ela fala, puxa, eu vou ficar mais 40, 50 anos da minha vida sofrendo com essa dor, eu não vou aguentar. Então, o que a pessoa pensa é, eu quero acabar com a dor, uma dor que eu sei que eu nunca vou deixar de ter. Então, ela busca o suicídio não como solução, mas para parar de sofrer. A dor que ela sente é muito grande, o sofrimento que ela está vivendo é muito grande. E muitas vezes ela pensa nisso, por quê? Porque ela não acredita. Então, você pega uma pessoa depressiva, você chega para ela, vamos ao médico, para quê? Eu não tenho solução, meu problema não tem solução. E a depressão, doutora, sendo uma doença, ela incapacita a pessoa para identificar essa solução, Exatamente. não é? Então, você não pode deixar na mão da pessoa para ela ir ao médico, porque ela não vai. Ela vai dizer, não adianta, meu caso não tem solução. Então, os familiares, as pessoas próximas, precisam pegar essa pessoa e levar ao médico, nem que seja compulsoriamente. E a depressão é doença, doutora? É uma doença, porque ela causa um desequilíbrio na produção de algumas substâncias no organismo que fazem com que a pessoa sinta desânimo, cansaço, tristeza sem motivo, vontade de não fazer absolutamente nada. Então, assim, o lugar que ela quer ficar é dentro do quarto escuro, sem ninguém. E aí, imagina, ela se afasta de todo o convívio social, ela acredita que o problema dela não tem solução. Você imagina uma pessoa pensando a longo prazo, como que eu vou viver com esse sofrimento a vida inteira? É muito difícil. E existe idade, doutora, para se sofrer de depressão? Não, ou a gente tem percebido não. que, infelizmente, esse é um quadro que atinge pessoas de diferentes idades? Não, em qualquer idade, né? Costumam dizer que depressão é uma coisa da terceira idade, não é? Isso é importante também, porque às vezes a gente nota até alguns sinais em alguém mais novo, mas não considera ser Não. Ela pode acontecer até em crianças, né? Crianças que sofrem muita pressão dos pais para estudar, para fazer isso, fazer um monte de curso e não tem tempo para brincar, muitas vezes elas podem desenvolver a depressão. Então, ela abrange toda a camada da população. Agora, doutora, a gente já conversou algumas vezes sobre este assunto aqui e, por exemplo, grupos de apoio, né, a pessoas que... A famílias, inclusive, de pessoas que tentaram suicídio, costumam dizer que sinais são dados. Sim. E que não podem ser ignorados. Isso é verdade? Que tipo de sinal a gente tem que ficar atento para conseguir identificar que uma depressão está acontecendo e mais, né, que essa depressão pode levar a pessoa a tentar o suicídio? Olha, o primeiro passo é a pessoa começar a se afastar das coisas que ela fazia antes. Gostava muito de fazer alguma coisa e deixou de fazer. Sim, então, por exemplo, ela gostava muito de visitar as amigas e se afastou, gostava muito de ir ao cinema, se afastou, enfim. Ela tinha uma vida social e ela foi se afastando dessa vida social.
dentro de casa, muito irritada, muito nervosa, tudo a incomoda, tristeza, choro, querer ficar sozinha, querer se isolar, porque assim, todos nós queremos momentos de solidão, mas a pessoa depressiva, ela escolhe não ter contato. Quando isso começa a ser frequente, é um indício que a gente tem que chamar a nossa atenção. Chamar a atenção. Então, se você percebe que a pessoa está triste, está desanimada, tudo ela encara de uma forma negativa, vamos em determinado lugar, não, vai ser muito difícil, tem muito trânsito. Enfim, ela sempre coloca desculpas para não fazer e prefere ficar em casa e sem contato. Agora, doutora, uma pessoa que tem o apoio da família, que consegue desenvolver, por exemplo, também a sua religiosidade, né, o desenvolvimento da sua espiritualidade, ela consegue encontrar mais perspectiva para conseguir sair de um quadro depressivo? E vencer ali essa luta, que a gente sabe que precisa de acompanhamento médico, profissional, mas que também precisa também de uma motivação pessoal para ser vencida. Sim, é muito importante, né? É muito importante ela se sentir acolhida pelas pessoas à volta dela, se sentir amada, né? Professar uma fé, mas é mais importante ainda do que tudo isso, ela buscar ajuda profissional, porque como eu disse, é uma doença, né? Então assim, não é uma doença que causa sintomas físicos, né? Como uma ferida ou um problema de saúde qualquer. Então a pessoa muitas vezes fala, isso é frescura. Eu canso de ouvir dentro das famílias, né? A pessoa está depressiva, ela foi diagnosticada com depressão e a família dizer, isso é frescura, isso é bobagem. Ignorar, não, de forma alguma. Doutora Olga, muito obrigada pela presença, é sempre um prazer conversar com a senhora. É sempre bom, muito obrigada.